Fala, gente linda do meu canal, chega mais para uma bela conversa sobre direito penal. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comenta, dá aquele like e marca o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo. Olá, gente linda do meu canal. Hoje nós falaremos de omissão de socorro. Meus caros amigos, a omissão de socorro, estabelecida, desenhada, delineada no artigo 135 do Código Penal, é o exemplo típico de um crime omissivo próprio ou omissivo puro. Você vai se recordar nesse momento das aulas que certamente você teve lá na parte geral, principalmente quando estudou tipo penal comissivo, tipo penal omissivo, né? Ou melhor, crime comissivo, crime omissivo. E dentro dos crimes omissivos, assim classificados, nós temos os omissivos próprios e os impróprios. Esse caso, a omissão de socorro, é um exemplo típico de omissivo próprio, de crime omissivo puro ou omissivo próprio, tá bom? Mas antes de falar do tipo penal em si, eu quero trazer para vocês o que me parece, é uma perspectiva minha, tá bom? Parece-me que o artigo 135 densifica, ou melhor, ele concretiza ou desdobra esse dever de solidariedade que é inerente a uma sociedade, tá certo? Então eu começo aqui dizendo para você que lá na nossa Constituição, e talvez esse seja o fundamento constitucional principal desse delito, nós encontraremos como objetivo fundamental, né, acho que é o artigo 3º, inciso 1, se não me falha a memória, como objetivo da República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Essa solidariedade, inserida como objetivo fundamental, nos traz que a sociedade solidária, que é um objetivo da nossa República Federativa, exige que os seus membros sejam solidários. Exige que haja uma preocupação recíproca entre os membros da sociedade. Eu trago aqui e menciono para vocês que vale a pena a consulta da obra do professor José Miguel Garcia Medina. Eu pego aqui fazer uma menção para vocês, tá bom? A Constituição anotada do professor José Miguel Garcia Medina traz um comentário muito claro a esse artigo, se não me falha a memória, é o artigo 3º, inciso 1 do Código da Constituição Federal, tratando dessa sociedade solidária e dessa exigência de cuidado, de preocupação mútua. O que significa que, além de direitos, nós temos deveres recíprocos entre os membros da sociedade. De modo que, partindo dessa pauta constitucional, desta clave constitucional da solidariedade, há um dever solidário, um dever de cuidado de cada um com o outro. Significa, portanto, meus amigos, que dentro desse dever geral, se eu, podendo fazer, podendo dar assistência, podendo fazer alguma coisa por quem está precisando e não faço, pode ser que nós tenhamos aí uma figura típica. Pode ser que nós tenhamos o crime de omissão de socorro. É óbvio que nós sabemos, no direito penal, princípio da legalidade, não há crime nem pena sem lei que eu defina, sem lei que combine essas penas, tá bom? Princípio da taxatividade, só é crime exatamente aquilo que está definido na lei como tal, a tipicidade estrita, então não basta esse dever geral de solidariedade, é preciso trazer isso conectando com o direito penal, trazendo aqui o artigo 135. Aqui nós veremos exatamente que a infração desse dever jurídico de solidariedade, esse dever de solidariedade, de cuidado recíproco, pode levar ao crime de omissão de socorro. Eu quero que você fique muito atento, que eu não estou falando de um dever específico, de um dever jurídico específico de uma pessoa com a outra. Eu estou falando de um dever geral, que cabe a qualquer pessoa. Eu estou falando, grave, de um crime comum. Qualquer pessoa pode praticar esse crime. Então, é um dever geral.
tá bom? Porque se eu sair desse dever geral e começar a observar um vínculo específico de responsabilidade do agente com a vítima, liga o sinal de alerta, calma, respira fundo e começa a observar se nesse caso nós não levaremos a conduta para outro crime. Porque, lembrem que nos crimes omissivos impróprios, o agente tem um dever jurídico específico, não é um dever geral, é um dever específico, que decorre normalmente de uma relação de responsabilidade específica com a vítima, seja por força de lei, seja de outra forma, ou seja, porque o seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Nessas três hipóteses, em que nascem o dever jurídico de agir e o agente podendo fazer, se ele não faz, ele responde pelo resultado. Ele responde por homicídio, por lesão corporal, tá bom? Ele responde pelo resultado produzido. Aqui no crime de omissão de socorro, não. Aqui no crime de omissão de socorro, eu não tenho nenhum vínculo específico com a vítima ou com a situação concreta. Eu apenas, em razão do dever jurídico geral de solidariedade, que penso eu, decorrente dessa clave constitucional de uma sociedade solidária, nós chegamos à omissão, ao crime de omissão de socorro, previsto no artigo 135 do Código Penal. Eu quero que você venha agora comigo acompanhar a leitura do tipo penal. Olha o que o tipo penal evidencia para nós. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal. O que é que a gente encontra nesse grifo? Nós encontramos aqui um elemento normativo do tipo. O que ele está dizendo é, olha, não há opção, não há discricionariedade para o agente. Qualquer pessoa que passando pela rua encontrar outra precisando de ajuda, cuidado que eu vou dizer quem é essa outra pessoa daqui a pouco na leitura do tipo penal, tá bom? Mas qualquer pessoa que podendo prestar assistência não faz, pode estar na omissão de socorro. Mas eu quero destacar para vocês que o legislador disse, não tem discricionariedade não. Você pode prestar socorro? Preste socorro. Está passando pela rua, a pessoa está caída, ferida no chão, sem poder se cuidar, sem poder se socorrer, você tem que prestar ajuda. Se a pessoa está se afogando, você está assistindo, passou, viu? Tem que ajudar, tem que prestar imediata assistência. E essa imediata assistência é exatamente o auxílio, o amparo necessário para resguardar a integridade física, a vida, a integridade física ou a saúde daquela pessoa. Ao não fazê-lo, omissão de socorro. Só que aí, o que é que o legislador disse? Não tem opção. Tem que prestar imediato socorro. A não ser que seja impossível fazê-lo sem risco pessoal. Ninguém está dizendo que você tem que entrar numa casa incendiada para morrer junto com quem está lá dentro em perigo. Mas se você pode fazer sem risco pessoal, faça. Mas aí, nesse caso, se ele não pode fazer sem risco pessoal, o que é que acontece? Não precisa fazer nada? Não. O legislador disse assim, você deve prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Mas se eu não puder fazer sem risco pessoal, o legislador disse assim, você deve pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. O que é que o legislador disse? Não pode ficar inerte, não pode ficar parado, não pode não fazer nada. Lembrem que no crime omissivo, o tipo penal traz uma norma mandamental. E aqui o legislador está dizendo, preste assistência. Mas se você não puder prestar assistência sem risco pessoal, acione a autoridade pública competente. E aí não adianta você ligar para qualquer autoridade pública. Tem que ligar para a autoridade que tem capacidade, tem poder para realmente interagir, para inibir, para cessar aquela situação de perigo. Tá bom?
Então, se eu estou vendo uma pessoa que precisa de uma assistência, de uma ambulância, de um bombeiro, eu não posso ligar para um chefe de um cartório, ligar para o oficial de justiça ou para o juiz, porque eles não vão resolver nada. Eu tenho que ligar, eu tenho que acionar quem tem poder para isso, capacidade para isso, tá bom? Então, fica atento para esse detalhe. Mas olha bem, o tipo penal, ele traz para nós também mais algumas elementares. Ele diz aqui, ó, percebam, o tipo penal ele não exige uma qualidade especial do agente. Qualquer pessoa pode praticá-lo, porque é um dever geral de solidariedade. Porém, o sujeito passivo são esses enumerados no tipo penal. Olha o que ele traz para nós. Ele diz assim, ó, deixar de prestar assistência à criança abandonada. Cuidado! O agente aqui não abandonou. Quem abandona criança é abandono de incapaz, artigo 133 do Código Penal. Tem um vídeo nosso tratando do abandono de incapaz que você está convidado a assistir, tá bom? Quem abandona a criança é artigo 133. Aqui o agente não abandonou. Ele encontrou a criança abandonada, mas não prestou assistência, tá bom? Ou extraviada. A criança extraviada é a referência à criança que está perdida, que se perdeu, que se desgarrou, tá bom? Ou a pessoa inválida. Inválida ou ferida ao desamparo. E aí eu quero destacar para vocês, pessoa inválida é aquela que por alguma situação de invalidez, não, e aí ele fala, não é só a invalidez, a incapacidade de algum movimento, a incapacidade que seja, pode ser psicológica, pode ser motora, tá bom? É uma invalidez, mas não é o fato de, por exemplo, não poder se locomover, no exemplo de uma invalidez locomotora, vamos dizer assim, não é só a invalidez, é a invalidez e ao desamparo. É a pessoa que está inválida e não consegue se socorrer. É a pessoa que perdeu um movimento e esse movimento impede que ela se socorra, tá bom? Então é inválida e ao desamparo, ferida e ao desamparo. A pessoa ferida não é uma pessoa inválida, é a pessoa ferida. É o exemplo típico de alguém que, por exemplo, você está passando na rua e encontra alguém que sofreu um acidente, está lá com a fratura exposta, pedindo auxílio. Ela está lá caída no chão com a perna fraturada, osso para fora. E aí, o que é que acontece? Ela está ferida. E ao desamparo, porque ela não consegue se socorrer, por óbvio. Tá bom? E ele diz mais, inválida ou ferida ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Tá bom? Em grave e iminente perigo, nós estamos lidando com a situação de um perigo imediato, tá bom? Iminente, ali, ó, próximo. O que a gente fala é de um dano próximo, né? Não tem o dano, tá bom? O perigo é a exposição, então, direta, tá bom? Imediata, ali, ó, próxima, tá bom? E eu quero destacar para você que aqui nós encontramos, do ponto de vista classificatório, doutrina como a Guilherme de Souza Nutt, que diz que todos os casos, todas as hipóteses aqui elencadas, de acordo com o sujeito passivo, aqui dessas vítimas, vamos dizer assim, são casos de perigo concreto. Sim, o crime de omissão de socorro é um crime de perigo. Para Guilherme de Souza Nutt, em qualquer hipótese, perigo concreto. Para Kleber Masson diz, calma, pode ser de perigo abstrato, como pode ser de perigo concreto. Depende. Se for criança abandonada ou extraviada, ou pessoa inválida ou ferida ao desamparo, perigo abstrato. Significa, olhou, viu a pessoa naquela condição e não prestou assistência e nem ligou para a autoridade competente, configurou o crime, independente daquela situação concretamente ter resultado em algum perigo para a vítima, tá bom? Mas, no caso da última hipótese, em grave e iminente perigo, seria um caso de perigo concreto, pela própria redação, quando ela já diz grave e iminente perigo. Então, ó, tem que ser concreto, deve existir
de fato, essa exposição a perigo. E aí nós vamos encontrar a pessoa que está dentro de uma casa incendiada, um naufrágio, podemos encontrar uma inundação, enfim, os exemplos são os mais variados, né? Então imagine uma pessoa que está ali agoniada no mar, se afogando, ou alguém que está dentro de uma casa incendiada, como eu mencionei, ou até mesmo uma inundação, tá bom? Uma pessoa que está ali sendo carregada pela água de uma chuva torrencial, como muitas vezes, lamentavelmente, a gente assiste situações, né, de chuvas torrenciais em grandes cidades, e aí aquela enxurrada vai carregando tudo, carro, gato, cachorro, papagaio, periquito, de repente tem uma pessoa ainda ali no bolo, podendo fazê-lo sem risco pessoal, tem que prestar assistência, tá bom? Podendo fazê-lo sem risco pessoal, tá bom? Esse é o crime de omissão de socorro. E como eu disse para vocês, sendo ele um crime omissivo puro, omissivo próprio, o crime omissivo puro, nesse caso, ele não admite tentativa, tá bom? Ele se realiza ou não se realiza. Significa que ele se consuma exatamente no instante em que o agente, ciente da situação, de maneira consciente e voluntária, ele diz: não prestarei assistência. Consumou o delito. Acabou. Ou ele deixa de prestar e está consumado, ou ele presta assistência e não existirá o crime. Então, se consuma no exato instante em que ele adota o comportamento negativo, ou seja, de não fazer aquilo que ele poderia ter feito. Tá certo? Temos aqui uma pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa e uma figura que é um aumento de pena trazido aqui, dizendo para nós que a pena será aumentada da metade. Crifa aqui, acompanha comigo, será aumentada da metade se resultar em lesão corporal grave e será triplicada se resultar em morte, tá bom? Se resulta em morte, para fazer a leitura nos moldes especificados no tipo penal. Lembro a vocês, nunca é demais, aqui são figuras préter-dolosas, o agente não quer causar morte, não quer causar lesão corporal grave, mas elas acontecem em decorrência da omissão de socorro, tá bom? E aí aumenta a pena, seja de metade, seja 3 vezes, no caso, triplicada, tá bom? Metade se resultar em lesão corporal grave, triplicada se resultar em morte, tá bom? Se tivermos como resultado morte. Lembra você que lá no estudo do homicídio, o homicídio culposo, se no homicídio culposo o agente não presta socorro, aumenta a pena de mais 1/3, o que se repete na lesão corporal, e você também vai observar isso, se não me falha a memória, em alguns delitos previstos no Código de Trânsito, tá bom? Acho que se repete, se não me falha a memória, no homicídio e na lesão corporal ocorridas culposamente no trânsito, quando não presta assistência, aumenta a pena também lá no Código de Trânsito, tá certo? Então, ficamos por aqui no estudo da omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, comentar, dar aquele like e marcar o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo.